Boa tarde. Muito agradecida, muito feliz de ser escolhida. Não sei quantas pessoas foram entregues no trabalho, mas estou muito feliz de ter aceito mesmo. Tá? A gente fica tanto tempo trabalhando e mesmo a gente, experimentadores, a gente tem que estar sempre observando o cirurgião a todo momento, porque a gente também aprende, né? A gente não é médico, mas a cada cirurgia a gente às vezes fica até um pouco especialista naquela área, né? E estou muito feliz de compartilhar com vocês hoje esse tempo. Bom, eu sou experimentadora há uns 15 anos, tenho uma mentoria para rinoplastia. Hoje vou falar sobre o uso da cartilagem costal, tá? Durante a rinoplastia para vocês. Oi, mas deixa eu voltar aqui. Estou aprendendo a mexer aqui. Bom, primeiro, para poder começar, a gente tem que entender o porquê que é utilizado a costela do paciente durante a cirurgia. Então, tem vários tipos de narizes, e não só estética, que é feito com rinoplastia. É também feito para reconstrução nasal, tá? Trauma que esse paciente tenha sofrido. Tá? É uma cirurgia secundária, mal sucedida, né? Às vezes tem secundária, terciária, estilo nariz de Michael Jackson, né? Que foi tantas vezes feito aquela rinoplastia ali que no final acho que não tinha como recuperar aquele nariz. E a escolha do cirurgião. Tá? Aqui você pode ver um exemplo de nariz étnico. Tá? No Brasil a gente tem muitas misturas de nariz, então são chamados de nariz negroide, tá? Que são geralmente bem amarrados e bem achapados. Então precisa de uma boa estrutura para poder manter esse nariz em pé. Então às vezes só o septo que o paciente tem para doar para a cirurgia dele não é o suficiente. Então a gente acaba precisando de retirar um pedaço da cartilagem costal desse paciente. E geralmente é retirada uma cartilagem, geralmente a sexta e a sétima da costela do paciente. Bom, alguns objetivos do experimentador durante o procedimento. Primeiro, antes de começar a cirurgia, a gente tem que preparar todo o material com todo cuidado, claro, esterilidade, e a gente tem que deixar preparado o antibiótico, que é super importante nessa cirurgia, porque o tempo todo a gente fica irrigando aquele nariz com aquela solução antibiótica. Inclusive, durante o trabalho, eu expliquei que no início usava gentamicina e quefazol, um soro fisiológico, para irrigar esse nariz e manter a cartilagem pausada ali até precisar ser utilizada, para evitar a contaminação. Então, essa solução antibiótica, ela foi mudada diversas vezes. A gente achou uma melhor solução, tá? Que foi com clindamicina, ciprofloxacina, e a gente também usa transamina para evitar sangramento, tá? Porque são antibióticos que atingem osso, cartilagem e a parte orofacial do paciente. Então, a gama ali do antibiótico é bem mais abrangente na rinoplastia. Então, a gente mantém hidratado essa cartilagem após retirada da costela. E a gente também tem que manter a temperatura ideal dessa cartilagem. Não pode ser acima de 20 graus. Tá? Que aí a gente consegue manter uma temperatura ideal dessa cartilagem. Em alguns cirurgiões, não é recomendado, mas eu sei que tem alguns cirurgiões que utilizam cartilagem de fruto, né? É melhor falar. Então, mas o ideal é que seja do próprio paciente. Tá? E realizar o picado de forma até a gente chegar a uma consistência de pasta. Então, nós experimentadores temos
durante a cirurgia. O cirurgião, para retirar essa cartilagem, ele deixa separado nessa solução antibiótica e nós, instrumentadores, temos que transformar essa cartilagem numa pastinha, que depois eu vou mostrar no vídeo aqui, que a gente coloca no instrumental cirúrgico, no injetor de cartilagem, para ao final da cirurgia ele poder suavizar as irregularidades que esse nariz tem. Bom, é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho até depois, futuramente, se vocês puderem assistir, no meu canal, que eu boto algumas curiosidades dentro da rinoplastia, dentro da plástica, tá? Esse vídeo está lá também. Oi, mais uma vez, como eu prometi para vocês, eu vim aqui falar sobre esse picadinho que você está vendo aí, né? Ele é um picadinho da costela, da cartilagem que o cirurgião retira da costela, tá? E essas plaquinhas aí que vocês estão vendo, as plaquinhas que ajudam a gente a fazer o picado, né? A estrutura aonde vai fazer o picadinho, tá? Como você pode ver nesse vídeo, né? Tá essa placa, a gente pode reutilizar essa placa preta ou a placa de metal para fazer esse corte, tá? Porque se a gente cortar a mesa, a gente pode contaminar, né? Cortando a mesa. Então, essas estruturas duras aí é para ajudar a gente a fazer o picado, tá? E esse picado a gente faz com o quê? Com uma lâmina, né? Uma lâmina grande. A lâmina que eu estou usando é a lâmina 23, tá? E você está vendo aí que eu dou uma molhadinha na cartilagem, porque o soro ele ajuda a manter a cartilagem hidratada, tá bom? E ajuda também, na hora que a gente estiver picando, essas estruturas de cartilagem não fugirem, né? Não pularem, tá? Porque ela é um pouquinho dura, tá bom? Então aí eu estou picando. De um lado aí você está vendo ela já picadinha, uma pasta, e esse outro lado eu estou picando, tá bom? Isso, aí eu estou mostrando que eu estou separando algumas partes para eu já botar ou uso esse instrumento que você está vendo aí, que é um injetor de cartilagem, tá bom? E a gente pode utilizar também, se o cirurgião não tiver, pode ser uma seringa de 1 ml. Tá bom? Essa seringa de 1 ml, a gente corta a ponta dela e abre a pontinha dela para poder colocar essa pastinha lá dentro, tá? Como vocês estão vendo aí, eu, com a ajuda da lâmina, depois que eu fiz o picadinho, né, até virar uma pasta, eu coloco dentro desse injetor de cartilagem, para depois o cirurgião utilizar esse injetor e colocar dentro do nariz na hora final da cirurgia. Desse jeitinho que você está vendo aí, olha, viu como sai perfeitamente? Como se fosse uma pasta mesmo, né? E aí eu mostro o injetor, tá? Esse instrumento que alguns representantes de algumas empresas têm. E se o cirurgião não tiver, a gente pode utilizar também a seringa de 1 ml. Só que a seringa de 1 ml é mais grosseira, né? Ela não sai perfeitamente como esse injetor de cartilagem, tá? Oi, mas vou mostrar um pouquinho para vocês, se mostrar tudo para vocês também. Então aí a gente transforma aquela cartilagem nessa pastinha que o cirurgião, no final da cirurgia, ele vai ali proporcionar ao paciente uma estrutura mais uniforme do nariz, tá? Então, ali algumas observações que eu, como instrumentadora, observei e algumas correções que a gente fez conforme foi acontecido essas irregularidades, tá? O uso do peso, que é um aparelho ultrassônico, tá? Ele corta mais a parte de osso, tá? Então ele é um aparelho mais seguro, né, para o paciente, porque
Na cirurgia convencional, é utilizado o espiostótico. Então, ele é muito agressivo e pode fazer o paciente ter mais sangramento, ter mais equimose. Então, o piezo, ele é mais preciso na hora do corte dessa cartilagem quando está na área nasal. Tá? Então, ele é indicado para quando o paciente tem mais de 40 anos, tá? Porque conforme a idade, a nossa cartilagem da costela, ela vai mudando. Ela, como você viu nesse vídeo, essa cartilagem é mais mole, mais fácil de explicar. E conforme a idade, ela vai criando osso, tá? Ela vai se misturando ao osso, então ela fica bem mais dura. Radiação, tá? Quando a paciente, teve um caso de uma paciente que teve que fazer radioterapia na mama direita, então a gente geralmente retira essa cartilagem de costela da mama direita, aqui no corte. Só que essa paciente teve radioterapia, então essa cartilagem, quando a gente foi retirar, ela era inconcebível, porque ela era muito dura. Então a gente pesquisou e depois a gente ficou sabendo que ela tinha feito radioterapia, ela não avisou também o cirurgião. E a gente acabou indo para o outro lado. Tá? Não é indicado fazer muito do lado esquerdo, que fica perto ali embaixo do coração, então a gente evita essa área. E por trauma também. Esse paciente que teve algum trauma, o uso do piezo para retirar a cartilagem é muito mais fácil. Outra observação é o uso do antibiótico, como eu já disse, para a gente diminuir a chance de infecção desse paciente. Tá? Então, a gente utiliza essa solução antibiótica o tempo todo na cirurgia. E, além disso, a gente usa para a cartilagem não entortar, porque é até engraçado, mas essa cartilagem fora do antibiótico, ela muda de forma, que essa cartilagem tem memória. Nós temos cartilagem nasal, cartilagem da orelha, então ela tem uma estrutura já formada. Então, se ela não estiver hidratada, ela não tem sua forma original. E outra observação também que eu, como estudadora, observei, mesmo com todos os cuidados que a gente tinha, ainda tinha uma pequena contaminação. E a gente foi se questionando por quê. Então, a gente observou que na solução do antibiótico, como a gente fica ali o tempo todo picando aquela cartilagem, na solução do antibiótico tinha oxidação da mama. E no soro fisiológico se mantinha com pouca oxidação. Aí você viu com 1 hora de cirurgia, tá? Uma pequena quantidade de oxidação. E geralmente 3 horas que a gente leva para a cirurgia, a lâmina ficou bem oxidada e a minha cartilagem também ficou bem mais escura. Então a gente começou a trocar diversas vezes essa lâmina. Então a gente acaba utilizando de 4, às vezes 5 lâminas para a gente fazer esse corte dessa cartilagem. E é isso, gente. Fico muito feliz de compartilhar com vocês. Tá? A gente tem tudo, não só o cirurgião, como a gente tem que ficar buscando conhecimento e sempre antecipar o movimento do cirurgião, né? Que eu acho que não só na plástica, mas em qualquer procedimento, a gente se diferencia de outros profissionais, mantendo sempre a excelência, a esterilidade. Às vezes o cirurgião pergunta para você, poxa, o que você acha disso? Quer dizer que ele confia em você. Então, a gente como instrumentador sempre está buscando ser o melhor na nossa área. E é isso, gente, a gente pensar se doa a cada cirurgia. Eu vou deixar aqui também para você no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada e saber um pouquinho do meu trabalho. Fico muito feliz de compartilhar com vocês.
mais rápido. Aqui no fim? Acho que é.